O Apocalipse patrocinado. A psicologia da guerra e o delírio cristão no Oriente Médio. Quando os noticiários cobrem o atual barril de pólvora no Oriente Médio, a tensão constante entre Israel, a máquina de guerra dos Estados Unidos e o Irã, a linguagem utilizada é estritamente secular. Jornalistas e analistas de relações internacionais falam sobre hegemonia regional, enriquecimento de urânio e defesa da democracia. Tudo isso importa, claro. Mas há um silêncio ensurdecedor sobre o motor principal dessa engrenagem de morte. A mídia tradicional trata o conflito como uma partida de xadrez tridimensional, recusando-se a admitir que grande parte dos líderes mundiais não está lendo Clausewitz ou manuais de diplomacia. Eles estão baseando decisões de Estado em textos da Idade do Bronze. Nós olhamos para o Irã e identificamos facilmente o problema. Uma teocracia islâmica radical, onde ayatolás oprimem seu próprio povo sob a promessa do martírio. É o extremismo escancarado. No entanto, o Ocidente sofre de uma cegueira seletiva brutal quando se trata do seu próprio espelho. O que poucos têm a coragem de analisar a fundo é como o cristianismo, a religião que monopolizou o marketing do amor ao próximo, é, na verdade, um dos maiores fiadores intelectuais, políticos e financeiros da guerra moderna. Eles se recusam a admitir que grande parte dos líderes mundiais não está lendo Clausewitz. Eles estão baseando decisões em textos da Idade do Bronze. A guerra no Oriente Médio não é apenas uma disputa por terras. É uma profecia autorrealizável financiada por trilhões de dólares. Para entender como nações modernas com armamento nuclear tomam decisões baseadas em delírios milenares, precisamos descer à raiz psicológica da fé. A glorificação da obediência cega. A guerra no Oriente Médio não é apenas uma disputa por terras. É uma profecia autorrealizável financiada por trilhões de dólares. A fundação das três grandes religiões monoteístas repousa sobre um mito central perturbador: a história de Abraão. A tradição nos condicionou a reverenciar o patriarca que leva seu filho para o topo de uma montanha, pronto para cortar sua garganta simplesmente porque uma voz invisível em sua cabeça ordenou. Sob qualquer análise psicológica rigorosa, isso não é um exemplo de virtude moral. É a descrição clínica de uma psicose. A religião nos ensina a aplaudir a suspensão da racionalidade em nome da crença. A empatia é desligada quando a narrativa divina entra em cena. E é exatamente essa mecânica mental que opera hoje no cenário geopolítico. Enquanto a política global for guiada por homens que admiram o sacrifício humano como prova de lealdade, continuaremos tratando mortes de civis como etapas necessárias de um plano cósmico. É aqui que a engrenagem cristã se revela em toda a sua força. Por que os Estados Unidos apoiam Israel com uma fidelidade que desafia a própria lógica diplomática secular? A resposta não está apenas na geopolítica tradicional. A resposta está no sionismo cristão. Existem hoje, apenas nos Estados Unidos, dezenas de milhões de evangélicos fundamentalistas. Para essa base eleitoral, a existência do Estado de Israel não é uma questão de direito internacional. É um pré-requisito profético inegociável. A teologia deles dita um roteiro específico para o fim do mundo. Os judeus precisam controlar Jerusalém. O terceiro templo precisa ser reconstruído, exatamente onde hoje ficam mesquitas sagradas para o Islã, e uma guerra cataclísmica deve explodir no Vale de Megido. Só então Jesus retornará. Para o cristão sionista, a paz no Oriente Médio não é um objetivo, é uma heresia. A paz atrasa o retorno do Salvador. E isso não é uma teoria da conspiração isolada, é política de Estado declarada. Em 2020, o então presidente Donald Trump confessou abertamente o motivo de ter transferido a embaixada americana para Jerusalém. Ele disse: "Nós mudamos a capital, e isso é para os evangélicos. Os evangélicos ficaram mais empolgados com isso do que os judeus." Um ano antes, o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, foi questionado em rede nacional se Trump havia sido escolhido por Deus para salvar Israel do Irã. A resposta do homem que comandava a diplomacia da maior superpotência do mundo foi:
Como cristão, eu certamente acredito que isso é possível. A análise comportamental desse fenômeno é fascinante e aterrorizante. Como indivíduos que cresceram frequentando missas e cultos, cantando sobre a paz, conseguem racionalizar o extermínio? A resposta reside na profunda dissonância cognitiva exigida pela fé. O fundamentalismo divide o mundo de forma binária: os escolhidos e os ímpios. Quando você acredita que o Criador do universo tem um fuso horário preferido para o apocalipse, o sofrimento humano perde o peso. A religião permite a terceirização da culpa moral. Se Deus quer que Israel expanda suas fronteiras para cumprir a profecia, então a limpeza étnica não é um crime, é justiça divina. O crente comum, anestesiado pelo pensamento mágico, consegue apoiar o derramamento de sangue sentindo-se moralmente superior. Se tirarmos o verniz da diplomacia moderna, a guerra revela-se como o choque de messianismos doentios. É o equivalente geopolítico de pacientes psiquiátricos armados com bazucas, cada um respondendo às vozes de seus delírios. Do lado iraniano, temos o regime dos ayatolás com sua própria escatologia apocalíptica. O líder supremo Ali Khamenei chegou a inaugurar um relógio em Teherã, fazendo a contagem regressiva para a destruição de Israel, enquanto líderes como Mahmoud Ahmadinejad discursavam na ONU sobre preparar o mundo para o retorno do Mahdi, o Redentor Islâmico. E do lado de Israel, o atual governo de extrema-direita também utiliza os mesmos gatilhos da Idade do Bronze. Logo após os ataques de 7 de outubro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu justificou a ofensiva implacável em Gaza, invocando diretamente o Antigo Testamento. Vocês devem se lembrar do que Amaleque fez a vocês, diz a nossa Bíblia Sagrada. Para quem não conhece o texto, Deus ordena a destruição total da nação de Amaleque, incluindo mulheres e crianças. Usar essa referência para um exército moderno é um salvo-conduto teológico para o massacre. E o mais irônico e sombrio de tudo isso? O fundamentalismo cristão americano carrega um antissemitismo estrutural disfarçado de apoio. Eles financiam Israel hoje apenas para usá-lo como isca. Na profecia cristã, quando Jesus finalmente retornar, os judeus que não se converterem serão jogados no lago de fogo junto com os infiéis. Eles não amam Israel. Eles o usam como peão no tabuleiro do seu próprio delírio. Nós fomos ensinados a tratar a religião como uma tradição intocável. O cristianismo passou séculos tentando lavar suas mãos do sangue das cruzadas e da Inquisição, reinventando-se como a bússola moral do Ocidente. Mas a sua espinha dorsal continua lá, a necessidade de um sacrifício de sangue e a antecipação sádica da destruição do mundo material para que os bons sejam recompensados no além, enquanto a humanidade operar sob a premissa de que este mundo é apenas uma sala de espera descartável. Nós nunca cuidaremos verdadeiramente dele. O que assistimos hoje no Oriente Médio não é uma anomalia do sistema religioso. É o seu ápice. É o resultado do que acontece quando o poderio militar do século XXI é entregue a mentes presas na mitologia antiga. Crenças que moldam políticas nucleares não merecem imunidade diplomática. Merecem escrutínio analítico e repúdio. A verdadeira diplomacia e a preservação da nossa espécie só serão possíveis através de uma laicidade implacável e do abandono urgente de políticas baseadas em amigos imaginários. O destino do mundo deve estar nas mãos da razão, não nos delírios de um apocalipse patrocinado. E é exatamente por isso que precisamos trazer a psicologia, a história e a ciência para o centro desse debate. A crença cega tem um custo real e ele está sendo pago com sangue agora mesmo. Mas eu quero saber de você, como você acha que a humanidade pode superar essa fase de infância mitológica e separar de vez os delírios religiosos das decisões de Estado? Deixa aqui nos comentários, porque esse canal existe justamente para a gente construir um pensamento crítico e analítico juntos. Se esse conteúdo fez você pensar fora da caixa, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que acha que geopolítica se resume a bem contra o mal. Nós somos o Ateu em Análise e até a próxima desconstrução.